E o Flamengo empatou com o Furacão e desperdiçou a chance de diminuir a distância para o Palmeiras. Parece mais a carpete de casa do que campo de futebol. Teve leve desvio, mas eu acho que poderia ter feito definido de outra maneira a jogada. Um absurdo! Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque não perder esse jogo é importante pro Flamengo. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do técnico do rubro-negro carioca, o Rossi, falando se foi falha ou não que ele cometeu no jogo, o Pilhado desabafando contra a personagem importante da partida e muito mais. Mas antes, dá um like nesse vídeo e segue a gente aqui, beleza? E ó, se liga que eu separei essa camisa aqui do Flamengo pra você. A primeira coisa que já irritou demais o treinador do Flamengo foi a qualidade do gramado lá da Arena do Furacão. Em casa, no nosso estádio, nós queremos ter uma melhor qualidade do jogo, não é? Uma qualidade do jogo. Não é por acaso que no último jogo não justifica a derrota da taça que tivemos, mas um relevado também que não proporciona um melhor futebol. Hoje, este sintético, já jogamos em vários sintéticos, por acaso alguém disse-me que vai ser trocado agora, porque também já está no seu limite de utilização, parece mais a carpete de casa do que um campo de futebol, mas eu penso que as pessoas já viram, por isso é que vão também trocar. E ele também falou sobre o Rossi, que cometeu 2 falhas em 2 jogos seguidos. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. O Rossi falou sobre isso na zona mista ao conversar com a imprensa. O que posso falar? Se vocês acharem que foi falha, obviamente a gente depois faz uma análise mais específico do que foi o jogo, do lance específico. É óbvio que teve leve desvio, mas eu acho que poderia ter feito definido de outra maneira a jogada. Tentei segurar, simplesmente não me deu tempo para talvez encaixar na bola, era só talvez botar o braço para desviar. Tentei continuar com a jogada, mas acontece. Lamentavelmente o goleiro está exposto nesses erros. E quando erro, acaba em gol, então fica mais exposto ainda. Mas estou tranquilo, a verdade é que estou tranquilo porque, obviamente, erram os melhores, porque eu não posso errar, né? Depois, é óbvio que vai ter pressão de quem queira botar pressão, mas depois o time foi para frente, todo o time foi buscar o empate, o resultado, conseguimos o empate e depois ficamos com um jogador a menos. Outra coisa que o Jardim falou ali na sua entrevista coletiva foi sobre a presença do Ancelotti, que estava ali pertinho para acompanhar o jogo do Flamengo. Eu acho que não pode servir de justificação a nossa primeira parte em relação às seleções, mas com certeza também sou da opinião que uma Copa do Mundo, por muita parte dos jogadores, é jogada uma vez na sua carreira. E alguns deles, com certeza, que estão, em termos emocionais, à espera que seja dado o veredito e se vão ou não vão. E isso pode criar uma certa ansiedade. Só pode dizer ao contrário quem nunca viveu o futebol ou quem nunca viveu por dentro estes acontecimentos. Com certeza que não é só na seleção brasileira, mas é nas outras seleções. Eu tive a felicidade toda a minha vida de trabalhar com jogadores internacionais. Na altura de Mónaco tinha muitos jogadores da seleção francesa, da seleção portuguesa, mesmo no mercado árabe tinha muitos jogadores internacionais, do Qatar, dos Emirados, e sempre que existia uma grande competição, eu senti às vezes algumas situações não meter o pé,
porque é um lance que pode haver uma lesão e algumas situações isso pode levar, mas é isso que a gente fala com os jogadores e tenta motivá-los todos os dias. Eu costumo dizer, está mais fácil de se lesionar um jogador que não mete o pé do que aquele que mete o pé. O que mete o pé normalmente lesiona-se menos. O que não mete às vezes está mais receptivo a uma lesão. Hoje, como eu já disse, aquela entrada quer do Alex, quer do Paquetá, vamos ver a situação deles dois porque as marcas são bem visíveis. E o Pedro, um dos mais visados para uma convocação, será que ele vai estar na lista do Ancelotti? Ele falou com a imprensa. Eu ainda não sei que hora vai ser o treino amanhã, mas sem dúvida vou acompanhar, uma expectativa boa. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, eu coloco minha vida nas mãos deles e está tudo certo. O que aconteceu, eu tenho certeza que vai ser a vontade dele. Então estou em paz, estou confiante e trabalhei para isso aqui no Flamengo, graças a Deus voltando a ser titular, a ter sequência de jogos e fazendo o que eu sempre fiz aqui no Flamengo. Então fico feliz por estar no radar, com chance de ir para a seleção já é gratificante, mas sem dúvida estou confiante, espero sim estar lá e fiz de tudo e vou continuar fazendo para representar bem o Flamengo e primeiro depois a seleção que é a consequência do trabalho aqui no Flamengo. Lá no Sport TV, quem falou sobre esse jogo e também sobre a importância desse empate foi o Felipe Melo, dizendo que o Flamengo se recusa a perder. É sempre muito difícil, apesar do Flamengo alguns anos não perder lá, é sempre muito difícil vencer o Atlético Paranaense jogando fora de casa, né? Então, assim, é um ponto importante pro Flamengo. Porque não perder esse jogo é importante pro Flamengo. Assim, vamos falar de taticamente, tecnicamente, o Flamengo pode melhorar? Deve melhorar. Deve melhorar. Eu vejo um Flamengo, historicamente, principalmente de 2019 para cá, um Flamengo que tem posse de bola, um Flamengo que joga o famoso tic-tac, né? E nesses últimos dias, nos últimos jogos, nós não temos visto isso do Flamengo. Então a gente pode debater isso aí. Mas não perder esse jogo com o Atlético Paranaense é muito importante, sabe? Assim, também dá confiança, haja visto, são vários atletas... Você não coloca na conta do tropeço, nem eu, só para deixar... Não, não coloco na conta do tropeço. Esse não coloco, mas é bom para colocar o pezinho na terra e entenderem que o Flamengo não é o melhor time do mundo e vai ganhar todos os jogos. Isso é bom para o time ter humildade. É basicamente o que aconteceu com o Palmeiras também. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Cruzeiro e não perdeu, assim, não vai ganhar todos os jogos, mas são clubes que se recusam a perder. É por isso que os dois estão brigando cabeça a cabeça ali para ver quem vai ser o primeiro. E no final de tudo, vai se definir no confronto direto, como aconteceu nas outras temporadas. A gente tem tanta certeza que esses dois times vão disputar o título. O Fluminense, com um jogo a mais, está só um ponto do Flamengo. O Furacão é o 5º colocado, cara, do campeonato. Então, assim, o Flamengo foi o segundo, empatou com o 5º, na casa do 5º. Mas a gente tem tanta certeza que os dois vão brigar pelo título que a gente acaba falando deles como os candidatos naturais mesmo. É que gerou, durante essa semana, principalmente quando o Palmeiras não consegue somar os 3 pontos, jogando em casa, enfim, na Arena Barueri, mas jogando aos seus domínios, por causa desse confronto que a gente está mostrando ali no próximo sábado, né? Que era a perspectiva e a esperança para o torcedor e para o clube terminar esse primeiro corte do Campeonato Brasileiro na liderança. Já o pilhado resolveu apontar o dedo para a arbitragem. Não é a primeira vez que Rafael Klein prejudica o Flamengo. Um absurdo. Esse cara hoje, ele foi fundamental para que o Flamengo não virasse a partida contra o Atlético Paranaense. Porque se o Flamengo tivesse um jogador a mais por um tempo e meio, o Flamengo provavelmente teria virado o jogo, provavelmente teria diminuído ainda mais a distância para o Palmeiras. E mais uma vez, esse árbitro aqui, e isso tem que ser falado, prejudica o Flamengo. Uma coisa que tem também que ser lembrada é que amanhã tem convocação da seleção brasileira. Ou seja, não pode deixar o Flamengo, não pode deixar a CBF ignorar esse assunto. Porque amanhã só vai ser falado seleção brasileira, convocação. O Flamengo tem que cobrar a CBF para que algo seja dito com esse árbitro que estava do lado. Ele estava do lado da sola gritante na canela do Paquetá. E tem que ser falado também do VAR. O VAR ignorou de forma covarde, prejudicando o Flamengo. Eu só quero ver
o que a CBF vai fazer. E que o Flamengo não deixe a convocação da seleção fazer a CBF ignorar esse absurdo de hoje, de novo do Klein contra o Flamengo. E eu pergunto pra você, concorda com o Pilhado? Era pra expulsão o lance no Paquetá? Eu, sinceramente, acho que sim. Acho que subiu muito o pé ali, pegou o jogador, quase machuca gravemente. Então, pra mim, era pra vermelho sim. E você? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião.